Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao programa Costureira Confiante 2K+. Aqui eu te mostro o caminho para se tornar uma costureira confiante e faturar 2.000 ou mais por mês, mesmo que você não saiba nada de costura hoje. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em costura de roupas femininas. E o tema de hoje é 3 dicas para quem tem pouco tempo para costurar. Então, se você é dessas que diz que tem pouco tempo para costurar, eu quero hoje te dar 3 dicas. E olha, você fica comigo aqui até o final, que vai levar mais uma dica de brinde para isso, tá bom? Preste atenção. Primeiro, deixa eu te falar. Quando você diz que tem pouco tempo, eu quero te levar a refletir o seguinte: o tempo é o mesmo para todas nós. O dia tem 24 horas para todo mundo. Então, dizer que tem pouco tempo ou dizer que tem muito tempo disponível é algo assim incoerente, porque todos nós recebemos todos os dias a mesma quantidade de tempo. O que nós precisamos é refletir e saber o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Porque às vezes a gente observa pessoas que conseguem fazer tantas coisas durante o dia e às vezes a gente se sente mesmo assim impotente, porque eu não. Então eu quero te levar nessa live a refletir sobre isso e te dar algumas dicas para você poder otimizar o seu tempo, né? Quando não fazemos aquilo que realmente importa para nós, é aí que nós dizemos: não temos tempo. A sensação é que a gente queria fazer algo durante aquele dia ou durante aqueles meses, durante aquele ano em que a gente viveu, mas a gente sempre sai é, com essa com essa definição aí de não ter feito aquilo ou não ter feito aquilo outro porque não teve tempo. Mas, na verdade, o tempo você teve, o mesmo que a quantidade de tempo de todo mundo. A questão é que o que você fez com o seu tempo, né? Olha só, quando nós trabalhamos aí 8 horas por dia, né? Normalmente a gente trabalha, a maioria de nós, né? Trabalhamos fora, 8 horas, né? Temos o nosso emprego aí formal. Realmente, esse tempo se torna, né? O tempo que nós temos disponível para poder fazer aquilo que a gente tem vontade, ele se torna escasso. Mas eu quero nessa live levar você a enxergar que, mesmo saindo aí 8 horas por dia para poder trabalhar, você consegue aí alcançar, tirar algumas horas do seu dia para você poder costurar. Afinal de contas, é sobre costura que nós estamos falando aqui hoje, né? Mas quando você se sente realizada aí dentro das horas do seu dia, com certeza você não é a pessoa que utiliza essa frase de dizer que tem pouco tempo, né? E como é isso? O que é que não é pouco tempo para mim? Quando nós não temos aí um trabalho formal, quando nós não precisamos pegar um ônibus, sair das nossas casas para poder cumprir ali 8 horas ou mais de trabalho aí durante o dia, realmente esse tempo nosso diário, ele se torna mais flexível, ele se torna mais livre, e aí a gente dispõe de uma maior quantidade de horas para poder fazer aquilo que nós temos vontade. Outra questão também é quando a gente não tem filhos. Quando você não tem filhos, realmente você vive só para você, porque todas nós costumamos dizer, né, que quando nós temos filhos, nós pensamos primeiramente nos filhos, nós esquecemos da gente, não é que esquecemos de nós, mas é porque realmente o filho aciona aquele botãozinho ali e tudo que a gente faz é pensando neles. Quando eles precisam, né? O nome de mãe parece que é doce, né? Eles gritam, mãe, para aqui, mãe é, mãe é. E aí acaba que o nosso tempo, que antes dos filhos era maior, ele se torna um pouco mais comprimido. Então, quando nós não temos filhos, nós temos um tempo mais disponível para fazer aquilo que a gente tem vontade. Outra coisa também é quando nós não somos casadas, né? Quando você que é igual eu, né, uma mulher casada, você acaba tendo responsabilidades ali com o casamento,
com o marido, com a casa, e também se torna algo, o tempo também se torna algo assim mais apertado, vamos dizer assim. E quando a gente não tem essa função aí de esposa, você dispõe de um tempo maior para poder fazer aquilo que você tem vontade. Mas o que acontece? Mesmo tendo vivendo esses exemplos que eu te falei aí, não tendo filhos, não trabalhando fora, não tendo marido, né? Não sendo uma mulher casada, vamos dizer assim, se você não priorizar aquilo que é importante para você, você não consegue se organizar e não consegue fazer nada e não consegue costurar. Então, não é desculpa dizer assim, eu não costuro porque eu tenho filhos. Eu não tenho tempo para costurar porque eu sou casada, tenho a casa, tenho as roupas para lavar, tenho roupa para poder passar, né? Então, mesmo se você tiver todos esses benefícios aí, talvez, de disponibilizar mais de tempo, por não trabalhar fora, por não ter filho, por não ter marido, se você não ter foco naquilo que você tem vontade de fazer, que é costurar, que é começar a ganhar dinheiro aí com a costura, você não consegue, porque existem muitas distrações aí na nossa vida que nos levam a perder o foco daquilo que a gente realmente precisa fazer, que é trabalhar para poder ganhar, né? Quem, afinal de contas, não gosta de ganhar um dinheirinho, né? Ninguém está aí na vida para poder rasgar dinheiro. Então, a gente precisa, sim, se organizar. Às vezes, você tem vontade, tem um sonho, tem esse desejo de começar a ganhar dinheiro aí com a costura, ou trabalhar por conta própria, né? Como diz, ser autônoma, mas não consegue, parece que uma coisa não deixa, parece que você não anda para frente, né? Então, nós não temos tempo quando as horas do nosso dia são ocupadas com aquilo que realmente importa. Se você vive a sua vida, vive os seus dias com ocupações que são verdadeiramente importantes para você, e você pode dizer assim, não, hoje eu vivi para mim, hoje eu vivo para minha família, hoje eu sou organizada e o meu dia é produtivo, porque eu tenho meu trabalho e eu cumpro com essas horas organizadamente, porque eu faço aquilo que eu gosto e eu estou feliz assim. Então, você é privilegiada, porque os seus dias, as suas horas estão ocupadas com aquilo que realmente importa para você, com aquilo que é importante, e que bom se é assim. Mas na maioria das vezes nós nos sentimos frustradas, porque o dia finaliza e a gente sente que eu não fiz aquilo que encheu o meu coração de alegria, eu não fiz aquilo que realmente eu precisava fazer. Olha, eu tinha tantas peças para poder entregar e eu não consegui finalizar nenhuma delas, ou melhor, não consegui nem começar nenhuma delas. Olha, eu queria hoje ter sentado aqui na minha máquina para poder aprender um pouco mais, para poder tirar a poeira aqui, ó, e começar a fazer a minha renda extra, mas eu não consegui, porque eu me envolvi com coisas que, na verdade, se você for parar para analisar, coisas que não vão fazer diferença na sua vida, e acaba por você dizer essa frase, eu não tive tempo. Mas, na verdade, tempo você teve. O que você talvez não soube foi organizar esse tempo e priorizar aquilo que realmente é importante para você. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso, exercer uma escala de prioridades, fazer, né? Não fazer aquilo que aparecer na sua frente. Por exemplo, você acorda, né? E eu não sei qual é a sua prioridade, mas eu penso que a primeira coisa que tem que estar na lista lá da nossa prioridade para a gente conseguir cuidar de todas as outras coisas é nós mesmos. Por quê? Se você não cuidar de você mesmo, como que é que você vai cuidar dos outros?
E nós que somos mulheres, somos mães, somos esposas, somos profissionais, muitas vezes nós cuidamos de tudo e de todos e não cuidamos de nós. Não cuidamos da nossa mente, não cuidamos do nosso corpo e chegamos ao final dos dias exaustas, cansadas e não nos sentimos realizadas, porque não fizemos aquilo que nós tanto desejamos, não ganhamos dinheiro, não conquistamos a nossa tão sonhada independência financeira. Justamente porque, às vezes, você acorda, hoje eu vou costurar. Aí tem aquela pilha de vasilha lá para você lavar. Coisa que você pode deixar para depois, mas você não aguenta ver aquela bagunça. Eu escuto de tantas mulheres que falam, mas eu não aguento a bagunça. Não é que a gente não tem que se importar assim com a bagunça, mas você tem que priorizar. O que é importante para você? Costurar e fazer aquela peça para você ganhar dinheiro com ela ou lavar aquela pilha de vasilha que não vai lhe dar retorno e daqui a pouco vai estar tudo cheio de vasilha de novo lá na sua pia para você lavar novamente. Muitas vezes é isso que acontece. Mas pior do que isso ainda, tem o tão famoso celular, né? Que muitas vezes a gente fica lá e esquecemos das horas, só rolando ali, ó, o rolo da câmera, olhando a vida dos outros, muitas vezes, rindo daqueles videozinhos engraçados que nos mandam, que muitas vezes não vai acrescentar em nada nas nossas vidas. E quando você olha, o tempo voou, passou, e você não fez aquilo que realmente importa, né? Então, muitas vezes, as distrações são muitas e elas vêm e tiram o nosso foco. Um exemplo que eu tenho comigo, quando eu comecei a minha confecção, as minhas funcionárias até observavam e elas pensavam assim, nossa, Thalita é muito largada, ela não se importa muito com bagunça, por quê? Quando uma ia pegar a vassoura para poder varrer alguma coisa em horário impróprio, indeterminado, falava, não, deixa isso aí, o importante é você finalizar essa roupa aí, porque é isso que vai pagar os boletos. E quando eu iniciei, eu não tinha ninguém que fizesse as minhas tarefas domésticas, né? Eu já tinha filhas, eu já tinha uma filha quando eu comecei, então já era casada, então eu tinha casa, eu tinha responsabilidades com a educação da minha filha e tudo, era recém-nascida ainda na época, ainda amamentava, e mesmo assim eu conseguia conciliar tudo isso com o meu trabalho, porque algo eu fazia. Eu não posso agora parar, eu tinha isso fixo na minha mente, eu não posso parar essa peça aqui que eu estou fazendo, que eu tenho data para poder entregá-la, que ela vai me render dinheiro para me poder pagar meus boletos, para me poder limpar a casa, para me limpar a poeira. Isso aí pode esperar. Não que eu não vá fazer, não que eu vou deixar sem fazer, mas aquilo ali era um trabalho que na época eu não tinha condições de pagar alguém para fazer para mim, era eu mesma que fazia, porém era um trabalho que podia esperar, porque não era aquele trabalho que ia pagar meus boletos. Eu sei que o trabalho do lar, ele exige muito da gente, mas infelizmente nós não somos bem remuneradas para fazê-lo. Então, nada contra você que é feliz e que trabalha em casa e é bem realizada com isso, e isso é maravilhoso, você poder fazer isso, mas na maioria dos casos, a maioria das mulheres, como eu, tinha, né, ou tem que ajudar nas despesas do lar, porque está tudo hoje muito caro, muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar fora, a gente tem que ganhar o nosso dinheiro, e aí sobra também as tarefas domésticas para poder fazer. Mas essas tarefas domésticas que nos sobram para poder fazer, elas não vão render dinheiro na nossa conta. Ela não vai pagar nossos boletos. Então, elas não têm que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque a gente acorda, aí a gente já vai para a pia, já vai lavar aquele monte de vasilha, já vai colocar aquele monte de roupa para poder bater, aí daqui a pouco você tem que pegar, passar, guardar, e você se vê no final de tudo, desse ciclo, que depois no outro dia se repete, cansada, e pensou, nossa, que horas que eu vou costurar? Eu não tenho tempo.
Na verdade, você não está sabendo priorizar aquilo que realmente é importante para você, aquilo que realmente vai te dar um faturamento, aquilo que realmente vai pagar seus boletos, né? Olha só. Então, não que eu seja contra, não entenda que eu seja contra o trabalho doméstico, que até hoje eu faço isso aqui na minha casa. Mas você tem que entender e saber delegar funções, saber dividir aí, saber o que é prioridade e o que não é. Não fazer aquilo tudo que aparece na frente. Ah, eu estou aqui costurando, daqui a pouco eu paro e vou lavar o banheiro. Vou lavar aqueles copos ali que todo mundo tomou café e ficou sujo. Então, se você para toda hora para fazer essas coisinhas que não são prioridades, você finaliza o seu dia cansada, realmente trabalhando muito, mas sem conseguir, render financeiramente, que é o que nós estamos buscando, não é isso? Então, a primeira dica que eu quero te dar nessa noite é a seguinte: podar as distrações. Por quê? Como eu disse no início, as distrações, elas são muitas. E eu peguei até um brinquedinho aqui, que é da minha filha, que é esse polvozinho aqui de crochê, para você. Foi até uma aluna minha que fez e deu para minha filhinha de presente. Ela brinca muito com ele, tá até sujo, né? Imagina que você é aquela pessoa com foco e está visualizando aí na sua frente o que você tem que fazer. Eu hoje vou conseguir até o final do dia costurar 5 blusas. E aí vem o bichinho da distração e senta aqui no seu ombro, olha, e fica sussurrando no seu ouvido. Olha aquilo ali que bonitinho. Aí você para e olha. Aí, olha o celular, que coisa bonitinha. Aí você para e vai olhar o celular. Vai responder aquele monte de mensagem que não é urgente. Porque eu falo assim, se é urgente, a pessoa vai te ligar, né? Aí você vai. Mas ela vai dar um jeito de falar com você. Mas naquele momento ali que você está trabalhando, que você está produzindo, você para, né? Distração e vai olhar. E daqui a pouco um te chama para lá e para cá, para lá e para cá. Um pouco chega final do dia. Sabe o que esse bichinho da distração faz? Ele que te distraiu o dia todo e não deixou você concluir aquilo que você precisava concluir, esse bichinho, ó, vai embora, desaparece e só você fica sozinha aí com o monstro da culpa. É um monstro enorme, horroroso, aparece para te assombrar e dizer para você que você não tem tempo, que você não consegue, que isso não é para você, simplesmente porque você não focou. Você deixou, ó, esse bichinho da distração aqui, ó, te desviar dos seus objetivos. Então, foco, determinação naquilo que é importante. Corte, elimine da sua vida as distrações. Outra dica que eu quero te dar, e essa, gente, foi vida para mim, é liberar a sua mente. Quantas de nós hoje não vivemos ansiosas, preocupadas, esquecidas, um monte de coisa para poder fazer? Sabe por quê? Porque a gente guarda tudo na nossa cabeça. A cabeça nossa fica fervendo de tanto de coisa. Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar meu filho para a escola, e na hora que eu voltar eu tenho que passar na padaria, eu tenho que comprar pão, aí eu tenho que aproveitar e tenho que pagar aquele boleto, aí tem que consertar a roupa de seu fulano e fazer a blusa de Dona Maria, e tudo na nossa mente, e quando chega no final do dia, esqueci. Por quê? Tá tudo aqui na sua cabeça. E a mente, ela é falha, né? Então, liberar a mente é o quê? Tirar da sua cabeça e colocar no papel. Tira da cabeça, anota tudo que você tem que fazer naquele dia, ou que seja à noite, antes de dormir, né? Amanhã, fazer isso, fazer aquilo. E que satisfação dá quando você chega no final do dia e risca, né? Ou durante o dia mesmo, feito. Mas coloca data, viu? Por quê? Se você só anota lá para fazer e deixa aquilo ali à vontade, você deixa para lá, não tem urgência mesmo, né? Se você coloca data,
você se compromete com aquela data. Isso é automático. É igual quando você encontra com aquela amiga que tem tempo que vocês não se veem. E aí, 3 beijinhos para lá. Oi, amiga, tudo bem? 3 beijinhos para cá. E aí, vocês conversam. E aí, quando se despede, como é que fala? Ah, qualquer dia desse eu vou lá na sua casa. Aí você responde, ah, vai mesmo, eu vou amar. Fala para mim. Esse dia chega? Chega nunca. Por quê? Não marcou uma data. Ah, eu vou lá na sua casa qualquer dia desse. Que dia? Ah, dia tal? Beleza, vou te esperar. Se fosse assim, seria diferente. Haveria um compromisso. Então, quando você for anotar as tarefas que você tem que fazer, coloca horário, coloca data, para que você tenha o compromisso com você mesmo de estabelecer essas prioridades. Porque se você coloca costurar a roupa tal até tal hora, aí você tem aquela data, aquele horário definido, e aí você vai ver como que o seu dia vai render, como que a sua mente vai ficar livre para você criar, para você pensar em coisas boas, em coisas prazerosas e para ter novas ideias. Porque a mente, né, se a gente ocupa ela com um monte de preocupação e com um monte de coisa que a gente tem que fazer, acaba não sobrando espaço para a gente ser criativa, né? Para a gente pensar em novas ideias e pensar em produzir mais e ganhar mais dinheiro. Não é isso que nós queremos? Olha só, outra coisinha. Então, hoje eu te dei. A primeira dica é cortar as distrações, né? Fugir, correr com esse bichinho das distrações. A segunda dica é liberar a sua mente, anotando tudo que você tem que fazer aí durante o seu dia. E vamos então para a terceira dica, é delegar. Isso, saber delegar, saber pedir, gente. Olha só, eu escutei esses dias uma palestra onde alguém disse o seguinte: coisas pequenas a gente faz sozinho, coisa grande a gente precisa de ajuda. A gente tem que chamar pessoas para poder nos ajudar. Seja, se você quer crescer, você precisa saber delegar funções. Se você quer sair dessa pilha de vasilhas aí, que todo dia você tem que lavar, dessa trouxa de roupa, dessa casa para faxinar, você tem que delegar. Você tem que dividir as tarefas aí e confiar que as pessoas vão fazer. Muitas vezes você fica pensando, ah, mas não faz do meu jeito. Ah, mas assim, eu não tenho paciência de ficar esperando o outro para poder fazer. Então, se você for querer fazer tudo, abraçar tudo, você não vai dar conta. E o seu dia vai ficar cada vez mais sobrecarregado. E você sempre dizendo que não tem tempo e não consegue. Então, a terceira dica é essa. Delegue funções. Saiba equilibrar as tarefas que são delegáveis das tarefas que são indelegáveis, né? Uma tarefa que é indelegável para você aí é costurar. É você que é a profissional da costura, ou se não é ainda, é você que deseja ser. Se você quer aprender a costurar e faturar dinheiro com isso, ninguém vai fazer isso para você. É você mesma que tem que fazer. É você que tem que correr atrás deste conhecimento. É você que tem que sentar na máquina e começar a costurar. Agora, a pilha de vasilha que tem lá para lavar, outra pessoa pode fazer isso por você? Ou se não pode, se no momento você não tem condições, isso é algo que você pode deixar para depois, porque isso não vai lhe render o faturamento que você precisa para se sentir realizada, né? Enfim, para pagar seus boletos, né? Então, a primeira dica que eu te dei é podar as distrações, né? Corta fora aí tudo aquilo que te distrai e tira você do seu foco. A segunda dica é liberar a sua mente. Como? Anotando
tudo que você tem que fazer naquele dia, com data e horário, viu? Para você executar todas essas tarefas. E a terceira dica é saber delegar, saber pedir ajuda. Tira esse orgulho aí e peça ajuda. E aceite o outro com suas diferenças também. Muitas vezes, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai fazer do seu jeito, realmente. Mas tem coisas que podem ser delegáveis, que pode ser do jeito da pessoa. E tá tudo bem. Ninguém vai morrer se aquela vasilha não ficar brilhando igual um espelho. Não, isso pode passar. Agora, a peça que você tem que fazer com a sua identidade, né? Com o seu jeito, é só você que pode fazer. Então, saiba priorizar, saiba delegar, saber dividir aquilo que você pode fazer e aquilo que você pode mandar alguém fazer para você. E eu falei que ia ter uma quarta dica, né? De brinde para você aí. Prometi só 3, mas eu vou te dar mais uma dica que é importantíssima para você. É algo que eu aprendi. Vou até abrir um parênteses aqui, porque estou aprendendo, né? Eu acho que todos nós estamos nesse processo aí, enquanto vivemos, né? É um processo aí de aprendizagem, né? Que nós estamos vivendo. Então, eu estou nesse processo de aprendizagem, mas é algo que eu identifiquei como um erro para mim e sempre tenho buscado melhorar nesse sentido, que é saber dizer não. Como assim, Thalita? Não diga sim para tudo que aparece para você fazer, porque quando você é solícita e diz sim para tudo, vão ali, faz isso aqui, vai acolá, você acaba se sobrecarregando, não se organizando e deixando para lá aquilo que é importante para você e fazendo mais as vontades dos outros. Então, pensa antes de assumir um compromisso, porque se você também diz sim e deixa aquilo para lá, você fica como uma pessoa irresponsável que não cumpre aquilo que fala. E para sermos profissionais, bem remuneradas, bem reconhecidas por aquilo que nós fazemos, nós precisamos ter postura de profissional de responsabilidade. E a responsabilidade, ela começa na palavra, né? Nós precisamos ter palavra com os compromissos que nós assumimos. Então, antes de dizer um sim, já que você tem essa dificuldade de dizer não para as pessoas, fala assim, vou pensar, deixa eu olhar aqui na minha agenda para mim poder ver o que eu tenho para fazer, porque se você se dá esse tempo para pensar, você consegue se organizar. Pensa aí quantas horas tem o dia, o que você tem que fazer naquele dia. Será que eu vou dar conta se essa pessoa me pediu para fazer isso? Ah, Thalita, mas vamos supor que chega aí, gente, quando a pessoa sabe, você tem uma máquina de costura aí na sua casa, e talvez se não apareça serviço para você, é porque as pessoas não sabem, mas quando você começar a divulgar, eu falei isso na aula passada, né, na nossa live passada, você começa a divulgar e a dizer que você costura, que você faz isso, que você faz aquilo, os serviços começam a aparecer, começa a chover aí, e é muito fácil você começar a faturar se você divulgar. Mesmo que você saiba pouco, mesmo que você esteja iniciando. A propaganda é a alma do negócio. Se você começar a fazer propaganda, você vai, né, deslanchar aí na costura. Mas o que acontece? Às vezes aparecem trabalhos que não valem a pena, que muitas vezes você não se sente seguras para poder realizá-los naquele momento, mas a pessoa insiste tanto e você não consegue dizer não. Por medo, às vezes, de perder aquele cliente, né? Mas eu quero te dizer que a escassez, ela gera valor. Você não vai perder, muito pelo contrário, você talvez vai fazer ele esperar por você. Se você dizer, não, nesse momento eu não posso. Eu só posso te entregar isso daqui 30 dias. Ah, mas eu preciso para a semana que vem. Não, para a semana que vem eu não posso, porque eu já tenho outros trabalhos para serem entregues.
Você vai demonstrar que você é responsável, você vai demonstrar que você é uma profissional solicitada, que tem trabalho para poder fazer, e isso não vai tirar o seu valor e fazer ele ir em outra. Não, isso vai te valorizar. E numa outra oportunidade, quem sabe você possa atender esse cliente. Então, é importante você saber dizer não para se organizar. É melhor você dizer não e ficar em paz com aquele não, do que depois você dizer um sim e sofrer exaustivamente para poder cumprir com aquele sim, ou sabe lá se você vai conseguir cumprir com esse sim. Então, guarda essas 4 dicas aí. Calma que eu ainda não terminei. Ainda tem mais umas coisinhas aqui que eu quero te falar. Então, relembrando para você aí que a primeira dica é elimine as distrações. A segunda dica é libere a sua mente. Escreva tudo que você tiver que fazer ali naquele dia, escreva no papel. A quarta dica, saiba delegar, saiba mandar, saiba pedir ajuda, viu? Não queira carregar o mundo nas costas e fazer tudo sozinho, tá bom? E a quarta dica é saiba dizer não, viu? Não pegue tudo no mundo que tem para fazer, porque você é uma só e o dia tem 24 horas e você também precisa descansar, tá bom? Mas agora, talvez você esteja pensando assim: ah, Thalita, é fácil falar, né? Eu quero ver na prática, né? Eu quero ver na prática se consigo. Olha, eu já estou te dando a dica, né? Eu não posso sair daqui e aí fazer isso por você, mas você precisa entender, reconhecer os seus pontos negativos aí e tentar fazer diferente, né? Faça diferente que você vai ter resultados diferentes. Se continuar vivendo do mesmo jeito de sempre, você vai ter os mesmos resultados de sempre, né? Então, falar é fácil, na verdade, mas ouvir e entender é a melhor parte, né? Ouve quem tem juízo. Então, se você me ouviu e deseja aplicar essas dicas aí no seu dia a dia, é só começar. No início vai ser difícil, mas daqui a pouco vai se tornar um hábito você anotar as suas coisas. Daqui a pouco você vai ver que a vida vai ser muito mais leve se você compartilhar as suas tarefas domésticas aí com as outras pessoas aí da sua casa. Não precisa você fazer tudo sozinho, tudo do seu jeito. Vai ser até mais harmonioso conviver com as pessoas aí te ajudando. A vida vai se tornar mais leve, o fardo ele não precisa ser tão pesado, ele pode ser dividido com os demais que estão aí na sua casa, né? Mas aí você fala assim, eu não tenho paciência para mandar ninguém fazer nada para mim. É mesmo? Então comece a exercer essa paciência. Mas eu não consigo ter paciência. Esses dias eu ouvi de uma psicóloga, né? Começa fingindo, finge que é paciente e daqui a pouco você vai ver que você se tornou uma pessoa paciente mesmo. Porque paciência é uma virtude. E a virtude ela é igual um músculo. Quando é exercitado, ele vai se fortalecendo. Então, se você começar a exercitar a paciência aí na sua vida, daqui a pouco você vai ter cada vez mais paciência. Quando você pede com calma, educadamente, as pessoas tendem a responder aquele seu pedido também educadamente. E é muito mais prazeroso quando todos nós, e harmonioso dentro de um lar, ajudamos, né, e contribuímos uns com os outros nos seus afazeres. Eu tenho certeza que isso vai ser uma experiência maravilhosa para você e vai te ajudar aí com essa sobrecarga que muitas vezes nós mulheres temos carregado só para nós mesmas, né? Mas talvez o seu problema não seja paciência, talvez seja querer as coisas do jeitinho que você faz. Você não quer que seja feito diferente. Aí, não é o outro que tem que mudar, é você. Porque todos nós temos nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Você pode procurar no planeta inteiro alguém igual a você. Você não vai encontrar. E isso não é ruim, é maravilhoso. Se fôssemos iguais, não teria graça esse mundo. Às vezes o outro não faz as coisas
do meu jeito, do jeito que eu faço, talvez ele faça até melhor. Ou talvez ele não é bom naquilo que eu faço, mas ele é bom em outra coisa. Então é importante nós entendermos os defeitos e as qualidades do outro e saber utilizar dessas qualidades, né? Então a gente tem que ter esse olhar aí para o outro do nosso lado e aceitar do jeito que ele faz. Muitas vezes nós pedimos nossos filhos para poder nos ajudar e aí a gente não tem paciência de esperar porque eles fazem demorado e vira aquele estresse, mas eles têm o tempo deles de aprendizagem, né? Nós já caminhamos, né? Quantos anos à frente deles? Então, se eles nunca fizerem, eles nunca vão aprender. Então, para você ter mais tempo para poder faturar, para poder costurar, você tem que deixar essas tarefas aí que não vão dar rendimento financeiro para você nas mãos de outras pessoas que podem, com certeza, e devem te ajudar. Talvez você não está sabendo pedir e talvez você não está sabendo aceitar a forma com que elas fazem as coisas, que pode ser até melhor do que você. Viu? Outra coisa também, na questão da anotação. Você pode falar assim, eu anoto, mas eu esqueço. Comecei a anotar, até deixei para lá, porque mesmo anotando, eu estava esquecendo de fazer as coisas. É aquilo que eu falei. Não adianta só você anotar. Você tem que demarcar uma data e um horário daquilo que você tem que fazer. Porque simplesmente anotar por anotar, fica igual aquela amiga, né? Que marca, qualquer dia desse eu vou lá na sua casa. Esse qualquer dia desses nunca chega, porque não foi definido uma data, não foi definido um horário. Então, quando anotar, anote com data e hora marcada. E, se possível, cole em algum local visível para você aquele cronograma de tarefas que você tem que fazer naquele dia. Não precisa ser do mês, mas se for diário, já vai ser maravilhoso isso para você e para a sua produtividade também, né? Você pode dizer também, hoje em dia que nós estamos aí nesse mundo cada vez mais tecnológico, né? Você se sente muitas vezes, como se diz assim, inútil diante de tanta tecnologia que você não entende. Na verdade, você colocou na cabeça que não entende, né? Mas se você se abrir para poder entender mais um pouco sobre a tecnologia, você vai acabar trazendo grandes facilidades para a sua vida. E uma delas é o aprendizado online. E eu sempre costumo falar isso, né? Isso veio para poder mudar a nossa vida. Porque antes, eu que moro mesmo no interior de Minas Gerais, desde a minha juventude, para fazer cursos e especializações na área da moda, eu tinha que me deslocar, no mínimo, aqui mais de 400 quilômetros, que é para a capital do meu estado, que é Belo Horizonte, para poder estudar. E isso se tornava caro, se tornava... eu não tinha tempo, né? Às vezes que eu fui fazer isso, foi na minha juventude ainda, mas hoje, com 3 filhas, imagina só, uma empresa para poder tomar conta. Como que eu iria sair da minha casa para ficar meses em outra cidade estudando? Então, quando veio essa oportunidade de se fazer cursos online, isso para mim foi maravilhoso. Porque me abriu um leque de oportunidade. E o conhecimento, ele abre portas. Então, nós precisamos vencer essa barreira que nós temos com a tecnologia e entender que isso veio para poder facilitar as nossas vidas. E qualquer pessoa que queira pode aprender. Principalmente se você tem jovem aí nessa casa, às vezes você tem netos, você tem filhas. Eu falo que minhas filhas, elas sabem muito mais do que eu manusear aí um celular, e muitas vezes eu peço a ajuda delas mesmo para poder fazer isso. E daqui a pouco eu vou aprendendo do meu jeito. Eles aprendem com mais rapidez, mas a gente consegue aprender também. Basta se abrir. E aí você vai ver que muito vai facilitar a sua vida se você se abrir para essas tecnologias que têm surgido cada vez mais para poder nos auxiliar, né? Lembra que antes a gente precisava ir ao banco para poder pagar um boleto.
E hoje nós conseguimos fazer isso via celular, sem precisar enfrentar fila. Então, isso trouxe muitas facilidades para nós, inclusive na área do aprendizado. Eu tenho alunas mesmo no nosso curso online que não sabiam utilizar uma impressora. E dentro do curso, além de ensinar a costurar, nós tivemos também que implementar alguns módulos para ensinar a imprimir os moldes. Olha que facilidade! Ao invés de fazer, você poder imprimir ali os seus moldes, que para muitas era uma dificuldade. Eu tive uma aluna mesmo que ela mora na zona rural, então, lá na zona rural onde ela mora, né, um lugarzinho assim, bem pequeno, ela não tinha impressora em casa e ninguém que tivesse impressora em casa. Mas mesmo assim, isso não a impediu de cursar o meu curso de costura. Então, ela uma vez na semana, ela ia até a cidade para resolver algumas coisas que precisava, e lá no Lan House, com o vídeo que a gente mandou, ensinando como que é que imprimiu os moldes, ela conseguiu imprimir todos os moldes e hoje já está fazendo suas peças de roupas. Então, isso para mim foi assim, ela que já é uma pessoa idosa, não teve essa dificuldade, mas isso não foi barreira para que ela pudesse aprender. Ela conseguiu ultrapassar essa barreira e eu achei isso um exemplo assim maravilhoso de que quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Mas quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? E com ela não teve desculpa, ela conseguiu arrumar um jeito para vencer aí esse bloqueio, essa barreira que ela tinha com a tecnologia, né? Mas aqui também, talvez, mesmo diante de todas essas dicas que eu te falei aí, para poder superar a sua falta de tempo, você ainda se questiona, mas e eu, Thalita? E eu que trabalho aí 8 horas por dia? Como que eu vou conseguir tempo para poder costurar? Eu até sonho com isso. Sonho em largar o meu emprego e poder viver só da costura, mas eu não consigo. Eu tenho medo de fazer isso e depois não dar conta. E é lógico, realmente, se você ainda não tem essa segurança, eu não quero dizer para você largar o seu emprego, mas eu te digo uma coisa, faça uma conta simples comigo. Olha, normalmente o brasileiro, né, a carga horária do brasileiro são 8 horas de trabalho por dia. Então, faz a continha simples comigo. O dia tem 24 horas, né? E aí você trabalha 8 horas aí do seu dia, né? Sobram-lhe, então, 16 horas, ok? Dessas 16 horas, 8 horas é o recomendável, né? Para que nós possamos dormir. Eu falo que eu não tenho dormido essas 8 horas, não, mas é maravilhoso. Se você, né, tira aí 8 horas do dia para dormir, isso é importante, é saudável, né? 8 horas você tira aí para poder dormir, ok? Eliminamos aí 16 horas do dia, certo? E aí lhe sobram 8 horas exatas, né? Mas aí, Thalita, que hora que eu vou comer? Ok, então tiramos dessas 8 horas, 2 horas aí para poder comer, né? Almoçar, que é normalmente as 2 horas de almoço que nós fazemos. Então, lhe sobram ainda 6 horas. Dessas 24 horas, você tirando 8 horas para poder trabalhar, 2 horas para poder almoçar, 8 horas para poder dormir, lhe sobram 6 horas no seu dia. 6 horas. E que às vezes nós jogamos fora, vendo videozinho no celular, assistindo a novela, né? Jogando conversa fora, e essas 6 horas passam e você não fez aquilo que você queria fazer. Então, começa a tirar, ó, dessas 6 horas, nossa, mas não me sobra 6 horas não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu chego em casa, tenho que lavar, tenho que passar, tenho que cozinhar. Tira dessas 6 horas, 2 horas para você fazer o que você quer fazer, empreender, começar, como eu dei exemplo na aula passada, você pode começar com reparos, que são coisas simples de fazer, mas que já te dá uma rentabilidade. Em 2 horas do seu dia, você consegue fazer muitos reparos que vai te dar um retorno. E aí você já começa a testar esse mercado. Daqui a pouco, você já tem tantos para fazer que compensa até largar aí o seu emprego e trabalhar autônoma.
Começa pequeno, mas dê o primeiro passo. Nós precisamos começar, porque se a gente não se mover, a gente não sai do lugar. É preciso movimentar, né? Mas você precisa, primeiramente, movimentar, tá bom? Existem também outras formas de se trabalhar com costura quando você não tem muito tempo disponível no começo, né? E é uma das que eu utilizo hoje, que é a facção. O que é a facção? Você normalmente entrega para uma oficina as peças que você deseja fazer. Hoje eu não abro mão de modelar, né, que é fazer os moldes e cortar as minhas peças aqui no meu ateliê. Mas envio elas com o desenho, muitas vezes com a peça piloto, para costureiras que fazem isso, que fazem a costura na casa delas. Mas isso me faz ganhar tempo, porque enquanto elas estão costurando, né, eu estou criando mais peças para poder comercializar. Isso faz com que saia a cada final de mês um volume de peças maior, né? E o meu faturamento seja maior e eu consiga ter tempo disponível para as outras coisas, que é a administração da empresa, que é a criação de novos modelos, que é a compra de aviamentos e outras funções, né? Que a gente tem, que são muitas. Mas o que acontece? Se você não entende ainda de costura, como que você vai mandar para alguém costurar para você? Então, você precisa ter conhecimento de costura para poder fazer isso. Um conhecimento básico é o suficiente para você saber identificar, né, as peças ali, se estão bem costuradas ou não, né? Outra coisa também que eu costumo ver que as pessoas têm dificuldade é na questão do atendimento. Isso consome muito o nosso tempo. Quando nós estamos ali costurando, e aí você está costurando, né? Aí você fica assim, eu tenho esse vestido para poder entregar, esse vestido ele tem que ser entregue tal hora, e aí você está lá naquela ansiedade para poder terminar aquele vestido, aí vem Dona Maria, bate na porta, ô Thalita, olha, eu vim aqui para você fazer uma roupa para mim. O que é que você tem que fazer? Você tem que atender a Dona Maria. Aí você para com aquela encomenda que você tem que entregar e vai atender a Dona Maria. E ali você tem que ser uma pessoa, né, solícita, você tem que ser simpática, afinal de contas se trata de um cliente, você tem que tratá-la bem. E aí, o que acontece? Esse atendimento consumiu uma parte do seu dia e não deixou você finalizar aquela peça que você precisava finalizar, e aí o seu serviço fica acumulado, você fica preocupada, fica ansiosa, não consegue entregar na data, e isso gera um transtorno enorme. Mas como fazer para resolver isso? Defina um horário de atendimento. Olha, atendimentos é apenas dia tal. Ou um dia na semana, ou 2 dias na semana, eu acho talvez muito, né? 2 dias na semana, um dia na semana só para atendimento, com horas marcadas, porque aí a pessoa, além de ver que você tem muito trabalho, que você é uma profissional requisitada, ela vai também, né? Você também vai ter tempo disponível para poder cumprir com as suas costuras, com as suas metas, com o seu trabalho. Então, isso é importante. Defina um horário ou um dia na semana para você fazer os atendimentos. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, principal para você conseguir ter um faturamento melhor e também ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque ninguém merece ficar trabalhando final de semana, feriado, de madrugada, não tendo férias, não tendo tempo para si mesmo, porque você não se organiza, ok? Olha só, outra coisa que a maioria das pessoas fazem e não dá certo é o seguinte: você fica disponível para tudo que aparece. Como eu dei no exemplo aqui agora, né? Você fica disponível, você está lá fazendo, mas aí chega alguém, te chama, você para poder conversar, para poder atender, e você nunca consegue finalizar aquilo que tem que fazer. E isso é algo assim errado, né? Outra coisa é deixar para a última hora. Você não sabe o que pode acontecer naquele dia que você tem que cumprir
com aquela encomenda, você tem que fazer aquela entrega. Então, se tem um tempinho aqui livre hoje que dá para você adiantar algum trabalho, então adianta. Tem um ditado que fala: nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, se você pode fazer hoje algo que nem é para hoje, mas você pode fazer, o seu tempo hoje está mais disponível, está mais flexível, então adianta, porque ali você vai ganhar lá na frente, né? Outra coisa também, que é um erro das costureiras, e não só na área da costura, mas como é essa área que eu domino, é um grande erro você pensar que já sabe tudo e que não precisa aprender mais. Gente, isso é mortal. Quem se fecha para aprender algo novo está fadado ao insucesso, está fadado ao fracasso, na verdade. Porque cada dia coisas novas estão surgindo. E surgindo, como eu falei da questão da tecnologia aí, para poder facilitar a nossa vida, para poder nos fazer faturar mais, é verdade. Então, um dos grandes erros que nós temos é de falar que nós já sabemos. Ah, isso aí eu já sei. Ah, isso aí eu não preciso. Ah, isso aí é perca de tempo. Olha só, e às vezes você se sente também com tanto trabalho, tem vontade de aperfeiçoar, tem vontade de aprender mais, tem vontade de fazer um curso formal aí de costura, porque a forma com que você aprendeu, eu dou um exemplo meu, eu aprendi a costurar com o meu pai. Mas eu sempre tive sede de aprender, eu sempre quis mais e mais e mais. E aí, mesmo tendo o meu pai ali do lado, como meu mentor, como aquele que me ensinou os primeiros passos aí na costura, tinha algumas coisas que eu queria desvendar, principalmente na área da modelagem, eu queria saber de onde vinha aquelas medidas, a história da moda e tudo mais. E por estar no interior, não tinha muita facilidade aí de cursos de costura, não tinha muita não, gente, na verdade não tinha nada. E então, eu me lembro que logo que eu fiz meus 18 anos, eu peguei a mala e voltei para a capital. Fui para lá aprender um pouco mais, me aperfeiçoei aí na área de modelagem, fiz modelagem industrial, fiz planejamento e controle de produção, desenho de moda, tudo que eu consegui fazer ali com um pouco de dinheiro que eu tinha, eu fiz, porque além de pagar o curso, eu tinha que pagar a república e tinha que pagar a condução de ônibus, então era assim, muita correria. Eu lembro que nessa república que eu consegui, tinha uma amiga que morava lá e dividiu, eram 3 e comigo se tornaram 4, não tinha espaço nem quarto para me dormir, tinha um banheirinho lá velho, desativado, e eu me lembro que foi nesse banheiro que eu dormia, banheiro desativado, sabe, um cômodo assim que era um banheiro, mas ninguém usava, então era lá que eu muitas vezes esticava o meu colchãozinho e dormia, mas feliz, porque eu estava ali aprendendo aquilo que eu sonhava em aprender. Não cheguei a fazer a faculdade, que na época era um valor assim que não cabia dentro do meu orçamento, minha família não tinha assim condições de me custear, mas isso não me impediu de ter a costura como profissão aí para minha vida, e até hoje eu continuo a estudar na facilidade aí do online, que veio assim, que eu amo essa facilidade, porque eu consigo trabalhar, consigo estar com a minha família e consigo crescer profissionalmente estudando de forma online. Então, isso veio assim para facilitar. Mas um dos erros é você achar que não precisa estudar. Isso vai te fazer paralisar, isso vai te fazer não ganhar dinheiro, trazendo aqui em palavras, né? E aí, gente, eu falo com você, né? Se você quer mudar essa realidade hoje, essa falta de tempo que você diz que tem, comece planejando, tá? Comece também buscando conhecimento. Aprenda com quem já faz. Aprenda com quem já mostra resultados para você.
E olha só, se você ainda tem dúvidas dessa questão de aprendizado, acha que já sabe tudo, que não tem tempo para isso, que você precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro, que se você parar para poder estudar, além de você gastar, você vai perder o pouco de tempo que você tem. Eu quero te contar uma história, tá? A história de amolar o machado. Talvez você já ouviu, mas não aplicada a essa realidade. Conta-se essa história que um jovem e um senhor fizeram uma disputa, demarcaram ali um território, né? E combinaram que ganharia ali o prêmio, né? Ganharia a aposta aquele que conseguisse derrubar mais árvores durante aquele dia, né? Ou melhor, durante aquela semana. E então iniciou-se aí a disputa, o velho e o jovem, cortando ali os machados, e no início o jovem empolgadíssimo, porque ele, com toda a sua força e com toda a sua velocidade, com aquele machado, só via ele derrubando as árvores, chá, 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 e derrubava a árvore aqui, derrubava a árvore ali, e o Senhor, na sua calma, na sua tranquilidade, derrubava algumas árvores. Quando o jovem olhava para o lado, aquele senhor estava sentado descansando, e o jovem pensava, ô dó, não vai conseguir nada. E o jovem lá, cada vez mais exausto, cansado, fadigado, de tanto cortar a árvore. E o senhor, na calma, na tranquilidade, cortava, sentava, descansava, e ao final da semana foi-se medir o território, né? Quem é que tinha cortado mais árvores? O idoso, o velho. E aquele jovem não entendeu. E olhou para ele e perguntou qual era o segredo dele. O senhor parava para poder descansar e eu te vi aí devagar cortando árvores. Como que você conseguiu ainda cortar mais árvore do que eu, que sou forte, que sou veloz, que trabalhei muito, estou morto de cansaço? E o senhor disse para aquele jovem, as horas que você me viu sentado, eu não estava apenas descansando, eu estava amolando o meu machado. E é certo que um machado amolado, ele vai exigir muito menos esforço físico, né? E vai cortar as árvores, né? E transformar em lenhas essas árvores com muito mais facilidade. E o que essa história traz para as nossas vidas? O que é para nós amolar o machado? É parar um pouco para poder aprender. Para poder aprender, para poder não cometer erros e para poder ganhar tempo nas nossas vidas e não perder tempo com coisas inúteis, né? Então, quando nós abrimos a nossa mente e nos dispomos para poder aprender, para poder aperfeiçoar as nossas técnicas, nós estamos amolando o nosso machado. E o resultado, com certeza, vai ser o quê? Muito lucro, muito dinheiro no bolso. Se nós não ficarmos igual uma louca, esclerosada, achando que é trabalhar, e às vezes você não tem tempo nem para poder calcular se aquilo que você está fazendo realmente está lhe trazendo algum lucro financeiro. Então, tira um tempo para você amolar o seu machado. Tira um tempo para você aprender, para você crescer profissionalmente. E não fica só aprendendo, consumindo conteúdo, aprendendo, não. Coloca a mão na massa, viu? Todas essas dicas que eu falei para você aqui hoje, comece a utilizá-las no seu dia a dia, né? Fuja das distrações. Libere a sua mente, anotando tudo que você tem que fazer. Saiba pedir ajuda, tá? E a quarta dica de brinde para você, saiba dizer não. Eu espero que essa live tenha te ajudado, tá? Tenha te ajudado aí, ó, a faturar mais, tenha levantado alguns gatilhos aí na sua mente. Agradeço você que esteve comigo até esse momento, tá? A Marta, tô vendo aqui, boa noite aqui, da Marta, Josilene, Cláudia Regina, Antônia Stein. Gostou da história da Mola Machado, né? Eu também. Quando eu ouvi essa história, eu também gostei. Faz muito sentido, né?
para as nossas vidas, né, Antônia? Pessoal, me falem aí de onde vocês são. Eu amo quando vocês aparecem na live aí e dão boa noite, tá? Muito feliz com a presença de vocês. O nosso canal ele tem crescido, tem alcançado aí muitas mulheres Brasil afora, e eu fico feliz demais por isso. Se você ainda não segue, tá? O meu canal aí, Thalita Costura, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Se você conhece alguém que se interessa por esse assunto aí da costura, tá? E que quer ser uma costureira confiante e faturar de 2.000 ou mais aí por mês, tá? Compartilha aí o nosso conteúdo com essa pessoa, curte, comenta, viu? Guarapari, Espírito Santo, oh, que maravilha, Antônia. Muito prazer, viu? Conhecer você. Deus abençoe. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Foi muito bom estar aqui até esse momento. E quinta-feira eu tenho mais um encontro com você aqui no nosso canal Costureira Confiante 2K+. Um beijão. Tchau, tchau. Fica com Deus.